Diretamente de São Francisco, lugar lindo, pega essa visão, a igreja que nem Martinho Lutero veio participar do primeiro a Santa Ceia. Quem tá aqui hoje? Podcast A Voz, pai. Flávio Pires com entretenimento, vamos falar sobre finanças. Sei que você gosta de falar sobre grana, sobre esse tipo de coisa. Então vem que vem, você pisou numa igreja que nem Martinho Lutero chegou. Vem comigo, Podcast A Voz. Podcast A Voz, com Flávio aqui hoje, participando com a gente, vai estar falando do seu livro. Flávio, brigadão por estar aqui, irmão, participar do Podcast A Voz. Gostaria que você falasse, se apresentasse pra galera quem você é, qual é o seu legado que você está deixando aqui no nosso mundo aqui e pode soltar a sua voz, meu irmão, que é a sua oportunidade é totalmente seu agora. Top, mano. Obrigado, Mauro, pelo convite. Esse podcast aí, A Voz, é um podcast que eu tenho acompanhado. Parabenizo aí pelo trabalho. Então, sou Flávio Pires, né? Um cara que é marido, pai, temente ao Deus vivo e tenho deixado aí um legado aí, né? Eu decidi deixar um legado e vamos falar mais sobre isso aí. Que legado é esse? Que bom, então a gente vai saber sobre legado. Flávio, e como você começou a construir, cara, assim, sua carreira, que eu sei que você é contador, que base você tirou, da onde que veio essa ideia de você escolher essa profissão, essa área, mas pelo que eu tenho observado na sua vida, você não parou aí. Você está indo para outros lugares no sentido de ter mais conexão com pessoas, estar mais próximo de pessoas, não só atrás de números e finanças, esse tipo de coisa. Como é que surgiu isso, cara? Exatamente, Mauro. Como você falou, né? Eu sou contador de formação, né? Eu estou contador. E eu vi isso como uma ferramenta, uma porta aberta. Eu tenho uma história, né, no qual não tenho ninguém na minha família com essa formação. Foi algo que a contabilidade me achou na caminhada, nessa jornada. E eu tive a oportunidade aí na formação de ter algo que me impactou. Por quê? Para muitos não sabem, mas a contabilidade é uma ciência social. Muitas pessoas perguntam, você trabalha muito com números? Também, né, com direito empresarial. Mas é uma ciência social, porque ela impacta a sociedade na mensuração, na evolução patrimonial e valores. E essa conexão social, conectei ao humano, porque na minha carreira, eu sempre tive a oportunidade, portas foram abertas, de me conectar com pessoas dentro de companhias. E depois eu comecei a empreender no meu próprio escritório, depois de uma jornada trabalhando dentro de companhias, né, uma experiência já adquirida, empreendi no meu próprio escritório, aonde eu identifiquei que por trás de cada empreendimento, de cada empresa, tinha um empresário. Eu costumo falar, né? Por trás de um CNPJ, bate forte o coração de um CPF. E nesse alinhamento, né, nessa proximidade com o olhar humano, eu comecei a olhar uma forma de colaborar e realmente agregar valor. E aí eu vou falar um pouco mais nessa trajetória da entrevista. A gente trouxemos pessoas aqui que mencionou muito sobre metanoia. Aí eu já olho pro seu livro e já vejo que é metamorfose, é isso mesmo? Isso. Então... você já adiantou aqui a questão não, do livro, mas... Não, a questão do livro, porque eu tô tipo assim, cara, tenho aprendido muito ao longo do tempo, vendo as pessoas, eu quero estar conectado, eu quero entender, eu quero aprender cada vez mais. E cada pessoa que chega, que vem participar do podcast, eu falo, caramba, eu toquei nesse assunto por quê? Porque algo está conectado, porque as pessoas estão vendo essa questão de mudança de pensamento, essa questão de... Agora, fala mais sobre a metamorfose em si, antes de você falar. Como eu mencionei aqui, né, a minha trajetória profissional já houve mudança. Trabalhava em companhia, onde eu era parte de uma engrenagem, como nós somos em sociedade, mas eu identifiquei que eu poderia entregar mais. E quando eu fui empreender dentro de um escritório, eu tive meu próprio escritório, assessorando empresas, essa mudança começou. Por quê? Eu era um contador diferente, um contador que se comunicava, um contador que se relacionava. E uma das coisas que também eu me apaixonei, além da escrita, porque a escrita também é um tipo de comunicação, foi no relacionamento comunicar de uma forma empática. O que seria isso? Um contador, geralmente, para as pessoas que empreendem, é um pouco distanciado, porque a forma do entendimento, da entrega, né, do linguajar. Eu comecei a trazer para dentro da realidade dos empresários a aplicação daquilo que nós realizamos. Um contador que resolveu comunicar. Por exemplo,
As pessoas, quando constituem a sua empresa, ela não entende muito, né, na questão burocrática, as questões de exigência. Eu sempre consegui trazer de forma leve, consegui trazer de forma clara, no qual a energia era direcionada para ajudar o negócio a prosperar. Por quê? Onde há um entendimento, direcionamento, prosperidade. E foi uma fórmula que deu certo, eu posso dizer. Então a metamorfose já mudou aí, já gerou nesse momento, né, que eu tive, saindo de uma estrutura de companhia, montando meu negócio com um perfil assim humanizado e conectado com uma comunicação enfática, né, empática para com o empreendedor. Então a gente entende que hoje, além de números, não é só o número. Hoje tem que ter esse envolvimento com a pessoa, com o cliente, né? Porque hoje a gente tem vivido um momento em que a palavra prosperidade, ela tem sido muito forte no dia a dia, na nossa vida. Mas eu vejo que hoje vocês têm um papel fundamental, porque quando a gente fala em prosperidade, tem esse acesso também com finanças, correto? Então, mas eu vejo que hoje, da maneira como vocês têm trabalhado, o trabalho de vocês rolou uma certa... Não é evolução simples assim de falar, mas rolou mais uma notoriedade. Essa galera, tipo assim, não é só o papel burocrático, eles têm algo a mais que pode nos ajudar. E eu gostaria que você explicasse assim como é que hoje deu esse boom para a galera que é de contabilidade, a galera que mexe com bolsa de valores. E gostaria mais um pouco disso aí, porque, mano, esse papo aqui você vai ajudar inúmeras pessoas. Se espera. Na realidade, eu volto a um princípio. Como eu falei que a contabilidade me achou, né, eu fiquei muito feliz, né, porque abriram muitas portas e eu quis retribuir. Eu vi isso na minha vida, hoje eu entendo como um ministério de ajudar pessoas a progredir e prosperar, assim como foi na minha vida, porque eu também sou empreendedor. Eu resolvi empreender também em outras áreas, aplicando conhecimento. E esse conhecimento foi validado. Ficou mais fácil para você, Flávio? Ficou mais fácil, porque tem clareza. Você entender e direciona a energia tendo clareza. E eu consegui validar nos meus negócios, no empreendimento, e trouxe no dia a dia. Então ficou uma comunicação mais empática, porque é o que nós vivenciamos em todas as áreas. Sabemos das burocracias, sabemos das exigências, mas também entendemos o caminho, que é um pouco penoso, mas é prazeroso e conduz à prosperidade. Show de bola. Eu fiquei vendo que até na Bíblia fala muito sobre finanças, né? E tem uma passagem lá em Eclesiastes, que eu não vou lembrar agora, galera, mas que fala que não devemos pegar toda a nossa finança e distribuir só em um lugar, mas sim colocar em outros lugares também, porque por causa da estabilidade, por causa das questões de você pegar tudo que você tem e colocar num só investimento, e qualquer mudança pode ruir, você perder aquele bem que você adquiriu com muita luta e sacrifício. E falando sobre questões que a gente tem aprendido muito no dia a dia também, sobre legado, mano. O que você acha que você tem deixado assim de legado, assim, não só na sua profissão, mas para os seus familiares, seus amigos em geral? Ótima pergunta. Falando sobre legado, né? Muitas pessoas, quando falam de números, principalmente está tratando com contador, e eu trato com várias pessoas com poderes aquisitivos, enfim, é até uma oportunidade de trazer esse tipo de clareza. Entre herança, né? Herança é aquilo que você deixa para. Geralmente as pessoas buscam construir seus empreendimentos, enfim. E não está nada errado nisso. Buscar construir, prosperar e deixar para as pessoas. O legado é o que você deixa nas pessoas. Então eu trouxe isso para minha família, eu trouxe isso para o meu dia a dia. Os meus filhos, eles têm algo que eu deixo neles. Não só mas neles. E é o caminho que eles jamais vão esquecer, porque fixa na memória deles. E o caminho de trabalho, o caminho de... Meus filhos, por exemplo, eles já sabem muitas coisas sobre empreendedorismo. Eu converso sobre finança. Você falou agora a questão de finança. Exatamente. Não colocar tudo num único, né, negócio, no caso, né? Ter alguns conhecimentos. O conhecimento é algo que te abre portas. Mas o conhecimento aplicado e direcionado te faz prosperar.
Entendi. E você tendo assessoria de bons profissionais, conheço inúmeras. Eu tenho oportunidade de participar também, como membro que sou contabilidade, nós temos um conselho, servindo a sociedade, ajudando os novos profissionais a pensar e entregar muito mais para a sociedade. E tudo isso eu vejo, torno a dizer, né? Foi uma oportunidade dada por Deus como ministério de servir a sociedade e as pessoas. Cara, eu te fiz essa pergunta por quê, Flávio? Nunca tive uma questão de educação financeira. Eu vejo que tem muita gente que eu não tenho. Eu sendo muito sincero, assim, eu nunca estudei, eu nunca vi algo que pudesse me orientar sobre isso, sobre a questão de educação financeira. Mas para você aplicar isso tudo, como é que você conseguiu entender sobre essa questão da educação financeira? Mauro, por exemplo, na minha vida aconteceu de uma forma muito natural, não diferente de você. Nós não temos na escola, né? Não tive, eu vim de uma origem humilde, enfim, né? Uma trajetória, meus pais muito trabalhadores, não tinham esse tipo de conhecimento. Veio algo muito nato porque desde jovenzinho, eu sou o primogênito, né? Eu identificava que meu pai trabalhava muito e eu começava, como é que eu posso ajudar? Eu estudava e ali eu ficava reparando em casa como vou ajudar. E aí eu comecei a ter esse olhar sobre gestão, começou dentro de casa, né? Na questão de ajudar a gerir, né? Lógico, com a permissão do meu pai. Tá, assim, mas você diz que seu pai, ele às vezes não sabia lidar com dinheiro, ou era algo que você via que ele trabalhava muito, ou não ganhava, ou ganhava bem e não sabia administrar bem, ou trabalhava-se muito e não ganhava bem? Como é que é isso aí? Como a maioria dos brasileiros, né? Ele não tinha tempo nem para pensar porque ele trabalhava muito. Eu lembro, meu pai tinha 2 empregos, enfim, trabalhava muito para poder dar um caminho e ele sempre apontou que o conhecimento, falava, meu filho, estude, né? Para você ter oportunidades, criar oportunidades. E eu estudei, eu levei a risca, porque não só na escola, fiz cursos, enfim, e foi dando uma clareza. E outra coisa que eu quero dizer também, eu trabalho desde muito cedo, né? Aos 14 anos eu comecei a trabalhar e as conexões corretas de pessoas que podem te apontar o caminho, torna a dizer, apontar o caminho. Tive contato com pessoas que, às vezes, uma palavra, um compartilhar, ele me deu uma direção. E quando eu voltei para casa, não que meu pai fosse desorganizado, ele não tinha tempo para olhar para isso. Eu me atentei e comecei a contribuir já na minha sociedade, né? A família é a primeira sociedade. Passei a contribuir com o conhecimento que eu tinha e fui agregando. E nisso, as finanças, os resultados vieram, enfim, foi me dando confiança e aí foi expandindo. Tia minha que tinha um negócio, pediu para eu começar a controlar, uma tia minha tinha uma pensão, por exemplo, pedia para que eu controlasse, fizesse lá. Hoje eu entendo, mas era de uma forma meio que nata, assim, eu vejo que hoje eu agradeço a Deus, porque ele foi me dando clareza e eu fui ajudando, né, a questão de controles das despesas, dos custos, o contador fala muito sobre isso, mas entender da parte de finanças, e aí eu fui buscando cursos direcionados para poder lapidar até fazer a formação. Você foi o pioneiro, Flávio, assim, da sua família a entrar pelas portas de uma universidade e conseguir se formar? Ou você já vem de uma família que pode ter primos ou assim, no geral? Acredito que o desafio também tem muito disso. E outra coisa assim, como é que foi para lidar, mano? Porque não é, eu entendo, eu falo por mim, pelos desafios que às vezes acontecem de cada área, mas também às vezes a gente é surpreendido por algumas questões de preconceito, de olhar e falar, pô, mano, será que esse camarada mesmo, esse negão aí tem condições de administrar bem o meu negócio? Como é que é isso, cara? Tocando no assunto aí, né, sobre a formação, eu fui sim o primeiro na minha família, falo isso né, mas sempre tem aquele que abre as portas, né? Fui o primeiro, né, e com nível superior, entrar nas faculdades. Mas o caminho não foi tão fácil. Você falando aí, né, hoje eu tô resumindo aqui uma trajetória que isso só criou para mim resiliência. A palavra é essa, ser resiliente. Eu tenho uma frase que eu falo, transforma impacto em impulso. Fala de novo, filho. Transforme impacto em impulso. Tudo aquilo que vem para te impactar, você converte a força e te impulsiona. Não foi diferente, eu falo isso validado na minha vida. Nas formações eu não tinha, né, como fazer a faculdade, fui fazendo curso e trabalhei muito.
A minha faculdade, para eu poder, né, cursar ela, foi na raça mesmo. Trabalhava, saía às 5 horas da manhã, não, né, morava num lugar de difícil acesso, quilômetros de distância do trabalho, saía de madrugada já com a mochilinha, com o material, e no final do dia, onde todos iam para casa descansar, eu ia para o banco da universidade, direto, e chegava em casa já tarde da noite para o outro dia nessa jornada. Então, não foi fácil. Flávio, você pensou em desistir? Muitas vezes, mas eu vi aquela oportunidade, eu agarrei. Aquela oportunidade eu vi como uma porta que eu resolvi entrar. E isso me ajuda, né? E eu tenho muita, assim, gratidão por tudo que eu passei. Porque essas adversidades nos tornaram mais fortes. Me tornou mais forte. E hoje eu consigo passar a questão do legado para os meus filhos. Não só o que eu construí, estou deixando eles desfrutarem. Eles desfrutam comigo. Mas é o caminho que foi seguido. Então, esse é o valor, né? Quando eu falei, um contador que resolveu comunicar valor, eu vou falar mais sobre isso. Pode falar, meu irmão. Fala todos os valores, que a gente já vai partir pro livro que eu tô. Quando se fala de comunicação, né? As pessoas pensam que é no falar. Tem muita gente que fala e pouco comunica. Falar não é só com palavras, né? Com atitude, com a sua história, você comunica e impacta muitas pessoas. Quando eu falei que eu fui o primeiro da minha família e espero, né, que é abrir portas onde outros venham se inspirar, muitas das vezes eu nunca falei para ninguém, você tem que fazer a universidade, você tem que seguir esse caminho. Mas só de ver em você se inspirar, uma das coisas. Então, comecei a comunicar também valor para os meus clientes. Quando eu me formei, aqueles que, né, no desenrolar, enfim, na entrega do meu serviço, via qualidade, você falou da questão do preconceito, sim, né? Outra questão também que eu resolvi converter essa energia e me impulsionar. Ouvi muitas coisas, perguntar a quem te colocou aqui, por quê? Depois que eu me formei, só resumindo, né? A vida mudou, passei, e também pelas qualidades inerentes, pela formação de vida, valorizo a formação acadêmica, mas a formação de vida. E isso me colocou em posição de destaque, a ponto de eu ser convidado a trabalhar dentro dos lugares que eu trabalhei, em companhias, nas entrevistas sempre fui muito bem, questão da comunicação. E chegando nos locais, às vezes algumas pessoas tinham audácia de falar, quem te colocou aqui? Mas eu sabia, primeiro, né, Deus, pela capacidade, né, que Ele me deu e pelo caminho que eu resolvi trilhar. Mas isso eu converti como energia positiva e resolvi subir de nível. Tá entendendo aí? Tem lugares que você pode estudar, trabalhar, fazer o que for, se esforçar, mas tem lugares que Deus coloca você lá, filho. E é lá que você tem que impulsionar também pessoas, mudar pessoas e gerar legado nas pessoas também. E sobre o livro, esse é o primeiro livro, é o segundo livro? Ou me fala aí. Toda essa história se converte, né? Dizem que, né, o homem ele precisa plantar uma árvore, ter filhos, escrever um livro. Você já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, né? Já tem dois filhos. 2 filhos, faltava o livro. Rapaz, eu tô mal então. Pelo menos, ó, já plantei uma árvore, tenho uma filha linda, tenho 2 filhos também. Mas ainda não escrevi um livro não, meu irmão, ainda não. Mas tô lá, tô no caminho, tô perto das pessoas que estão gerando isso. Futuramente o meu vai estar aí. Mas onde que a gente encontra seu livro? Ambiência, então. Esse livro, Legados Improváveis, foi lançado, né, há 2 semanas atrás, lá em São Paulo. Esse é um movimento nacional, foi em Alphaville. Eu fui convidado. No livro do amigo, por favor, Mr. Cauã. Aí pode falar, Flávio. Eu fui convidado, né, através desse movimento, da minha história, que eu estou falando aqui de forma resumida, né? As pessoas te observam. É a questão do comunicar, não é só palavra, né? Não muito falar, é você viver. Te observa. Fui convidado para um projeto, Legados Improváveis, onde tem uma conexão com pessoa nacional, de pessoas de vários estados, aqui do Rio de Janeiro. Tô dentro desse livro aqui, papai. E esse aqui foi em coautoria, no qual, no capítulo, eu menciono uma trajetória de mudança, uma trajetória de crescimento, de desafios, mas de decisão. A decisão de deixar um legado, de direcionar, né? Não passar. Eu costumo dizer que a vida é muito boa, eu não tô aqui à toa, não quero passar em branco. Tá certo. Quero deixar, né, uma história, mas não por vaidade, é de contribuição, é de poder servir a sociedade e de poder deixar nas pessoas a inspiração. Por quê? As pessoas podem sim. Por mais desafios que sejam, como você falou, você vai escrever seu livro. Passa pelo desejo e a decisão. Eu já tomei posse, filho. Passa pelo desejo e pela decisão. Assim como você que está ouvindo aqui.
Então, a oportunidade que eu tive, essa daqui foi um convite, falando sobre metamorfose, esse processo de mudança. A metamorfose, fazendo aí um parâmetro, né, com a borboleta, que eu tenho até na capa aqui, ela fica dentro de um casulo e ela requer ali um processo. As pessoas veem o resultado, mas esquece que antes do resultado vem o processo. Igual essa árvore grandona que a gente está aqui. Eu costumo dizer que a gente consegue ver as folhas, às vezes a gente vê os frutos, mas a raiz e é o processo. É um processo. E esse processo, como eu mencionei, de cada impacto, de cada, né, trajetória, desde as minhas idas e vindas, né, entre faculdade, trabalhos, né, convivência com pessoas dentro das companhias que eu trabalhei, isso também é um legado, porque eu tenho conexão com essas pessoas. As pessoas lembram, quando falam de Flávio Pires, eu reencontro, lembram, né, do rapaz esforçado, do rapaz que se dedicou, do rapaz que fez a diferença, mas não por mim, mas que inspirou, marcou, né? E aí, no livro, falando sobre metamorfose, desse processo, né, e para poder ser uma borboleta que voa alto, alcança novos níveis. E é sobre isso. Tratamos sobre viver essa metamorfose que é diária. O processo sempre é de melhoria. É engraçado que metamorfose ela me remete à questão do casulo. A gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, mas está acontecendo. Às vezes passamos, observamos, parece que nada está acontecendo, né? E às vezes acontece da gente, quando vai ver, já foi, a borboleta já fluiu, já aconteceu o processo, né? E às vezes a gente só consegue enxergar depois o resultado. Mas o que te motivou, cara, a querer escrever esse livro aí, mano? Não, era algo que eu tinha guardado. Eu tenho muitas escritas, a ponto que depois que saiu o primeiro, em breve vai ter um outro, né? Que esse aqui é um projeto que eu escrevi com outros autores, mas vai ter um, né, solo, falando sobre essa questão aí de valor, de comunicação, valor. Já tem muita coisa escrita, né? Vou estar lançando aí. E também eu faço palestras, treinamentos, eu falo muito, né? São muitas chaves, muitos compartilhamentos aí que eu tenho, porque é uma história de vida, aquilo que é validado na sua vida, você eterniza, né? Através da escrita. E suas palestras, Flávio, hoje esse livro é uma realidade para mim nova também, mas também acho que você, como agora está participando do projeto, mas é sobre esse livro, que eu acredito que você já é um livro já. Antes de chegar, ele se torna Cartas Vivas. E é sobre isso que você leva nas suas palestras, é sobre essa questão de finanças também. E você está aberto ainda para poder participar de algumas palestras. Você poderia deixar o contato para a gente, falar depois direitinho na descrição, que vai estar lá, que a gente vai estar aqui falando assim. Mas uma grande questão, agora uma pergunta que a gente tem aqui no podcast A Voz, que você... realmente, de fato, hoje você enxerga na sua vida cristã, e o que você tem aprendido assim, que você fala assim, caraca, eu antes fazia isso e não sabia que era referente do que eu creio, algo assim, que você já fazia, mas sem saber, eu falo por instinto, já tinha muitas coisas que eu fazia que era por instinto, mas eu não tinha a noção do que era realmente quem estava me direcionando, assim, sobre algo que você fala, caraca, eu não sabia com essas palavras, mas eu já fazia algo assim. Tem total sentido, né? Porque nós somos inspirados por ele. Hoje nós temos clareza, né, do que fazemos e para quem fazemos. Sim. Quando você falou, né, a história é um livro. A primeira pergunta que você falou, né, se estou aberto. Sim, eu faço palestra muito voltada também pelo conhecimento da área técnica, dou treinamento para dentro de equipes, né? Às vezes equipes financeiras, até próprio de colegas, escritórios de contabilidade, que tem uma equipe na questão de, né, trazer essa motivação, né, incentivo ao estudo, contando a minha trajetória, uma palestra motivacional, também um pouco técnico. E hoje tenho sido convidado para falar também sobre essa metamorfose vivenciada, retratada no livro. Então, estou assim aberto, eu recebo alguns convites, vou estar... Antes estava no âmbito, né, do Rio, ali, eixo Rio-São Paulo, tive palestrando em São Paulo. Hoje também já tem convite para Brasília, em legal. Futuramente aí, estou internacional
Quem sabe? Tem estudado assim essas questões, Flávio? Se envolvido com questões de mentoria, a gente tem visto muito isso também. Passa um pouquinho, que eu sei que você teve uma experiência há pouco tempo. O que tem sido assim do diferencial e o que, se realmente você puder também, o que tem sido abordado sobre nessas questões? E para que serve também um pouco dessa visão de dar uma oportunidade de ouvir e se envolver algo sobre mentorias e mentores no século que a gente vive? Na realidade, mentorias eu também já aplicava mentoria. Então, muito desses clientes, né, desses meus clientes, eu aplicava mentorias, né, para dentro dos próprios. Quando eu falei como contador, identificava a dificuldade. Esse aqui ele precisa caminhar um pouco mais. Então, tínhamos um projeto de mentoria, um processo de mentoria para que fosse evoluído, né? Aí convertia treinamento em equipe e também eu me permiti sempre estudar, emergir no conhecimento, não só técnico, mas comportamental, humano, para poder agregar. Essa é a metamorfose também, não é só de mente, é de estilo de vida e um processo, né? Tem uma frase que as pessoas até, né, citam e eu trago. Tem coisas que demoram demais para acontecer de repente, né? Às vezes as pessoas veem o resultado. O Flávio lançou um livro, o Flávio dá palestra, mas é uma história de vida. Você falou na questão de ser um livro, né? Mas hoje, torna uma pergunta que você fez, né? O sentido hoje é ser cartas vivas. Por que eu estou aqui? Eu estou com um propósito de entregar, agregar valor, mas ser cartas vivas, de impulsionar pessoas a viver a plenitude, a prosperidade para que elas foram criadas. Essa é a oportunidade que eu tenho diariamente. E não são só pessoas de classes baixas, médias, altas. Por quê? Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é desfrutar daquilo que está acessível a nós. Eu falo também sobre isso em algumas palestras. Se quiserem saber mais, o contato, eu estou no Instagram como Sou Flávio Pires, né? Flávio Pires. No YouTube também. Tá subindo já lá uns projetos Team. E também, para falar especificamente, fala com a Daiane, vou deixar o telefone aí, tá? O telefone aí para agendas, para aquisição do livro. Os livros vão ser distribuídos, hoje eles estão recentemente. A primeira tiragem, para minha surpresa, né? Saiu praticamente vendida, porque quando as pessoas que conhecem, enfim, encomendaram e praticamente acabou, está saindo aí outras que vão estar também acessíveis aí nas plataformas, né? Digitais, enfim. Então, o pessoal tá cuidando. Fortalece para nós aí, como é que a gente te acha lá no Instagram? Sou Flávio Pires no Instagram e no YouTube Sou Flávio Pires. Show de bola. Galera, então a gente vai ficando por aqui, mas antes eu vou pedir pro Flávio deixar para nós aqui uma palavra de sabedoria. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo, segue o Flávio lá, que só tem trabalho bacana, tenho observado as suas palestras, né? E a gente está sempre querendo levar o melhor para você que está aí, que já conhece o nosso trabalho. Então é entretenimento, mas também sempre pensando, visando de te ajudar de alguma forma. Flávio, libera uma palavra de sabedoria aí para esse povo aí e obrigado, irmão. Feliz demais por você estar aqui. Sucesso, tá? E que Deus abençoe seus negócios. Isso aí. Uma frase, né? Que é até citada, mas faz muito sentido. Sejamos nós a mudança que almejamos no mundo. Toda mudança, ela tem um começo. Começa em você. Assim como uma metamorfose retrata, né, num casulo, ainda que não apareça, não se importe por isso. O processo, ele é interno. Mas quando ele florescer, quando ele aparecer, vai impactar muitas vidas. Então, transborde. Decida deixar um legado, como eu, um improvável que decidi deixar um legado. Tamo junto. Obrigadão. Rapaziada, é isso aí, podcast A Voz, tamo junto, fui! Moleque. Do nada. Gravou, cara? Gravou, ficou ótimo.